Boa tarde. Tutameia está no ar, como sempre, trazendo para você um personagem que nos ajude a conhecer, entender melhor a situação que a gente vive no Brasil e enfrentar melhor esse drama todo que nós e o mundo todo está vivendo com a pandemia do coronavírus. Aqui nos picapes, no microfone aqui doméstico, está a Eleonora. O Rodolfo. E a gente conversa hoje, nesse dia que foi que já teve muita atenção aí no nosso país, debates entre o presidente da República e governadores, enfim, um dia que já teve muita atenção, que a gente comentou num vídeo especial que fizemos hoje pela manhã. Então, se você, as repercussões políticas e a situação política, a gente já colocou num vídeo produzido na manhã de hoje, está no nosso site, o Tutameia, o nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Então, vá lá, se inscreva no nosso canal e clique na sinetinha para receber as notificações de novos vídeos. O nosso trabalho fica ancorado no site tutameia.jor.br. Eu falava, então, que nesse período, momento de crise, e de momento que muitos de nós estamos, a maioria deveria ficar, né? Fique em casa, a gente conversa hoje com o Alexandre Blas, que é treinador de corrida, treinador de triatlo, professor, né, de educação física ali na clínica Força Dinâmica, da qual ele é sócio junto com o Marcelo Semiati. O Alexandre é formado em esporte pela USP, ele é mestre em esporte de alto rendimento pela Universidade do Porto, como eu já falei, é sócio dessa clínica, a Força Dinâmica, e para que, em nome da transparência, eu lembro que ele foi o treinador que coordenou, que orientou o meu treino em todas as maratonas que eu venho fazendo, maratonas de corridas e projetos especiais de corridas, desde 2011. A gente traz o Alexandre aqui, então, para falar um pouco sobre os efeitos dessa permanência em casa no corpo, na saúde, e como a gente pode se contrapor a isso, né? Alexandre, muito obrigado aí pela sua participação. A primeira pergunta meio que já foi colocada. Se você quiser falar um pouco mais sobre o seu trabalho, mas a questão é, o que acontece com a gente quando fica tanto tempo assim dentro de casa, né? Olá, boa tarde, Eleonora e Rodolfo. Muito obrigado aí pelo convite. Acho um momento muito oportuno para essa área do exercício da educação física, né? São coisas curiosas aí da história. E eu fui pego como a responsabilidade social aí da profissão, como ela nesse momento está se mostrando realmente um valor enorme aí. Quem imaginaria, né, ficar com a opção de não sair de casa? Então, assim, os movimentos, eles são diluídos no nosso dia a dia. A prática regular de exercício é um acréscimo a esses movimentos. Então, essa falta de movimento, vamos dizer, basal, que todo mundo está envolvido, realmente há uma redução, há um prejuízo aí para a nossa saúde, tá? A função respiratória diminui, a pressão arterial aumenta, o fluxo sanguíneo cerebral diminui. Então, as leituras, o sudoku, os jogos de computador, eles não levam ao maior fluxo sanguíneo da parte do sistema nervoso central. As caminhadas, sim. As caminhadas aumentam a irrigação do cérebro. Então, a gente fala tanto no corpo, nos músculos, e o cérebro é um grande beneficiado do movimento. E isso irá ter um reflexo, inclusive na parte cognitiva. Os desconfortos musculares, eles podem aumentar e a massa muscular diminuir. Então, essa síntese proteica que acontece a todo momento, a síntese dos nervos que acontecem sem parar no nosso corpo, elas podem ter uma diminuição, vamos dizer, no ritmo de síntese, de ressíntese, da formação de novas células.
as cargas em certas articulações, devido à exposição do sentado, pode aumentar. A retificação da coluna lombar, a retificação da coluna cervical e as inflamações nos dedos das mãos podem aparecer. Então, não é porque a gente está parado, a gente não está mais colocando carga sobre as nossas articulações. Muito importante. E no processo evolutivo, o fato da gente ter tido toda essa estrutura para caminhar e ficar em pé, a gente faz com que uma série de órgãos e sistemas no nosso corpo sejam regulados para esse movimento e não para o parado. Então, a gente traz, sim, um aumento de carga, de sobrecarga para algumas estruturas estando parado. E acho que uma coisa muito importante que hoje o exercício ele se mostra com um efeito positivo é a resposta do sistema imunológico, que pode piorar com a diminuição da ativação do metabolismo aeróbio. A gente diminui a produção de citocinas, que são substâncias que combatem as inflamações dos tecidos corporais. Então, a gente pode hoje estar mais suscetível a inflamações que, se a gente tivesse com um dia a dia normal, talvez o risco seria menor. Conta um pouquinho para a gente o que você está fazendo na quarentena, como é que você está se sentindo aí, você está conseguindo fazer algum exercício? Como é que está a sua rotina na quarentena? A minha rotina é assim, eu ainda tenho saído muito cedo para fazer uma caminhada sozinho, uma caminhada com corrida sozinho. Então, eu não estou respeitando completamente a quarentena. Isso me dá uma sensação de um controle sobre a minha vida, eu sou uma pessoa que tenho essa questão, eu vou de bicicleta trabalhar, eu passo o dia em pé. Então, assim, eu tenho essa saída que dura 40 minutos, 50 minutos no máximo, deixo o tênis fora de casa, tiro a roupa e vou para o banho. E em casa eu já participo de inúmeras atividades, de lavar roupa, de lavar louça, de cozinhar. Tenho organizado a parte intelectual do nosso trabalho, coisas que às vezes o número de atendimento tão alto atrapalha. Eu estou sentindo assim que não é férias de jeito nenhum, é trabalho, mas eu me sinto estruturado, vamos dizer assim. O fato de eu poder ficar em pé já me dá uma ótima sensação. de me sentir aprisionado, sabe? A sensação do aprisionado eu não estou tendo. E as crianças? Você tem 2 filhos, né? Escola privada, e aí os professores se organizaram e estão usando o Google Drive para As crianças estão em quarentena, estão em casa. Estão em quarentena, não estão saindo. O prédio que eu moro, felizmente, tem uma área embaixo grande, com jardim, uma quadra, e aí o que está sendo só recomendado é não juntar famílias. Então, a gente ainda desce menos, mas eles estão em casa estudando, então estão jogando no computador. Então a gente tem uma mesa de ping-pong aí que ganhamos aí no final do ano, e isso, desço um pouco na quadra. Acho que diante de inúmeras situações, eu acho que tá ok. É uma proximidade que eu gosto muito de ficar perto deles, de ficar aqui em casa. É uma coisa que eu realmente também eu gosto disso. E a escola, você estava dizendo, preparou um atendimento especial para os alunos nesse período aí. Isso, é uma escola que não... É uma escola que não tem a plataforma, né, que é uma palavra que hoje já se usa muito. A plataforma de apoio pedagógico, de apoio educacional. Então, diversas escolas já têm. A escola deles não tem, mas os professores conseguiram se organizar e responderam à demanda. Então, a sexta-feira eles têm que devolver uma série de conteúdos programados por atividades para os professores poderem corrigir. E tá interessante, assim, eu acho que é uma situação realmente impensável, inimaginável. E as soluções são interessantes. Legal. Alexandre, então a gente havia conversado com você para propor aí uma série de exercícios para quem está se sentindo parado, tendo o físico até um pouco ameaçado nesse período.
pelo que nós conversamos, não se trata de um treinamento. Então, nós vamos apresentar, quem está nos assistindo aí, a gente vai apresentar aí vídeos especialmente produzidos pelo Alexandre, de cada um dos exercícios de uma série de 12, aliás, uma série de 12, mas antes disso, eu convido o Alexandre para explicar o espírito desses exercícios e por que você optou por fazer dessa forma e não aquele negócio de polichinelo, não sei o quê, não é um treinamento, não é? Isso, a ideia do treinamento, ela precisa de um ambiente mais estruturado, de uma rotina normalizada. Desse jeito, a gente tem que só diminuir as perdas. Então, se as perdas fossem 3 negativos, que a gente fique com 1 negativo. Então, a ideia não é ficar nessa de ganhar, é evitar acentuadas perdas e sensações, não perdas, mas prejuízos, né? A gente não se sentir tão imobilizado. O nosso trabalho, ele já é caracterizado por inúmeros exercícios em pé. A gente praticamente não tem... é 1 ou 2 exercícios numa série de 12 que serão deitado. Sentado, praticamente a gente não usa, que a gente só usa elásticos, caneleiras, pesos livres. Então, essa situação, esses exercícios propostos já estão muito próximos da identidade do nosso trabalho. E assim, é uma forma da gente manter uma mínima circulação sanguínea nos pés. É muito importante a descarga elétrica que os exercícios que aí estão sendo propostos, eles oferecem, porque a ativação do músculo vem por meio dos nervos, e os nervos têm uma descarga elétrica. Para manter a ativação muscular, precisa do aporte sanguíneo, que vem pelos vasos sanguíneos. Então, essa capacidade de extrair oxigênio na periferia do corpo, que é importante a gente agora não diminuir de forma drástica. Os exercícios, nem dá para se chamar realmente de uma sessão, é para ser feitos de uma forma do que é possível ser feito. Então, a velocidade de execução, tudo isso agora é importante cada um conseguir encontrar a sua condição para fazer esses exercícios. Não são fáceis, eles exigem bastante equilíbrio e controle dessa região da pelve, essa região do baixa coluna, essa junção das coxas com o tronco. Então, eu considero uns exercícios que têm um grau de exigência para controlar os próprios segmentos. E essa é um pouco a minha dúvida, o quanto que isso vai ser facilitado, né? O quanto isso vai ser tranquilo para as pessoas fazerem. E eles não exigem nenhum tipo de equipamento, né? Não exigem nada, qualquer um pode fazer com o que tem em casa. Fizemos essa opção, né? E usamos apenas uma vassoura e uma cadeira. Mas a ideia é realmente essa adaptação de exercícios para essa situação de isolamento aí social. E do ponto de vista de séries, repetição, a ideia é cada um dura mais ou menos um minuto. Então, assim, é uma proposta de fazer exercícios que durem com um cronômetro, que dure pelo menos 1 minuto a execução dos exercícios que são com os pés paralelos, com os 2 pés apoiados. Quem tiver mais facilidade pode fazer por 2 minutos. E os exercícios que forem com um pé só apoiado, fazer uma menor duração, que seja de 30 segundos a 1 minuto com cada perna. Bueno, então vamos começar. O primeiro vídeo que o Alexandre produziu, especialmente aqui para esse trabalho, ele também tem uma apresentação dele e é muito importante porque explica com os movimentos, mostrando essa filosofia e de como é o parar em pé e como é o se movimentar que o treinador está propondo. Então, a gente vai passar agora o exercício, o vídeo número 1, tá? Que é o vídeo de apresentação. Já tem um exercício, mas Os olhos. Então, repete, por favor, apoio. Apoio bipodal, abrir e fechar os olhos. Certo. Apoio bipodal é o famoso parado em pé.
Isso. Tá bom. Apoio bipolar. Tá. Isso. Então, vamos lá. Vai entrar o exercício agora, vai entrar o vídeo. São 2 minutos. Eu sou o treinador Alexandre Blas e, junto com o fisioterapeuta Marcelo Semiates, tenho há 14 anos a clínica Força Dinâmica, Postura e Movimento. E nós organizamos uma série de exercícios para diminuir o prejuízo da quarentena e de ficar tanto tempo sentado e tanto tempo parado dentro de casa. É uma série de movimentos em pé, com apoios bipodais, são os pés paralelos, e apoios unipodais, que é um pé só no chão. Então, me olhando de frente, é possível perceber a distância entre meus pés. Os pés estão embaixo dos ossos aqui da coxa, tá? Dando um espaço entre os pés, da largura de um pé entre os pés, para melhorar nossa firmeza na terra. Me olhando de lado, a postura que a gente quer é um deslocamento ligeiramente para frente do corpo. Então, minha coxa, minha pelve e a minha coluna deslocaram ligeiramente para frente do calcanhar, levando um pouquinho mais de peso para a parte anterior do pé, fazendo com que eu consiga aumentar um pouquinho essa pressão do nosso pé contra o solo, fazendo com que tenha mais ativação da musculatura de trás aqui da coxa e da parte pélvica, inclusive da região da lombar. Então, o erro que a gente aqui acaba encontrando é um corpo que acaba ficando muito deslocado para cima dos calcanhares, e isso que a gente deve evitar. De frente, percebam que não dá para ter essa noção desse deslocamento, tá? Então eu peço para que vocês consigam ter essa percepção. O primeiro exercício vai ser o parado em pé, variando a abertura e o fechamento dos olhos por mais ou menos 20 segundos abrir, 20 segundos fechado. Então eu vou agora fechar os olhos, não vou me deslocar para trás, não vou me deslocar para a esquerda, não vou me deslocar para a direita, vou tentar encontrar um peso que fique bem distribuído entre os pés. Agora eu vou abrir os olhos e vou permanecer na mesma posição, percebendo essa empurrada do meu corpo na terra, a firmeza da musculatura de trás da minha coxa, de trás da minha pelve, embaixo da pelve. A região abdominal também está tendo um trabalho devido a essa pequena inclinação. Agora, de lado, para finalizar, eu também vou fechar os olhos e vocês podem perceber se eu me desloquei para frente, se eu me desloquei para trás, se eu continuei parado. É isso aí. Eu sou o treinador Alexandre Blas. Isso aí, Alexandre. Oi? Ok. Então, esse foi um exercício de apresentação. Então, apoio bipodal, abrir e fechar os olhos. E você já fez uma apresentação de como deve ser o posicionamento da pessoa em cada exercício, certo? Sim. Aham. Agora a gente vai para o segundo, que é... O exercício também é um apoio bipodal com movimento dos braços acima da cabeça, que haverá um envolvimento maior da musculatura abdominal e da musculatura dos paravertebrais e do diafragma também, inclusive. Então é muito bom poder afastar os braços do tronco e elevá-los. Então, só para lembrar, os paravertebrais são os músculos ali das costas, né? Mais na altura da lombar. Diafragma é esse do peito. Qual foi o outro que você falou? Os abdominais e os músculos anteriores. Isso. E os músculos também anteriores do pescoço. Isso. Também são importantes nessa situação de estarmos tanto tempo sentados. Então vamos lá, vai o vídeo número 2. No segundo exercício, a gente vai continuar na posição do parado em pé e agora a gente vai fazer uma movimentação dos braços. A subida dos braços terá uma variação, a descida sempre será igual. Então vamos começar a subida levantando os braços, expandindo as costelas, usando os abdominais e descendo os braços pelo mesmo caminho que a gente subiu. A próxima subida vai ser com as mãos abrindo, se afastando aqui da linha central. E aí a gente desce pelo meio de novo. A próxima subida é pelo meio. E a próxima descida é pelo meio. A descida é sempre pelo meio. A próxima abertura é por fora. E aí a gente desce pelo meio, sobe pelo meio, desce pelo meio e
mais uma vez por fora. Então essa expansão, esse momento, a gente cresce, a gente usa bem o antepé, o equilíbrio dos dedos, os dedos das mãos também estão firmes, querendo se afastar da gente. Essa região da respiração está podendo ser movimentada e expandida e ajuda muito a coluna, também essa movimentação dos braços. Vamos para isso. Legal, legal, Alexandre. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de a gente seguir. A concepção desses exercícios é uma coisa que vocês produziram aqui? Tem alguma inspiração de algum método? É um método exclusivo, Alexandre? Como é que é isso? Há uma síntese criativa nesse processo. Então, na verdade, esse trabalho realmente foi criado por mim e pelo Marcelo. São duas áreas distintas, né? Eu sendo dessa área do treinamento, o que me resta é a instrução verbal e o toque no corpo das pessoas, um toque muito preciso na parte óssea. O fisioterapeuta, ele trata mais das questões clínicas, ele trata de uma questão patológica de uma parte do corpo. E quem está envolvido na prescrição do exercício acaba não lidando com o corpo como um todo. Então, são exercícios que, após a pessoa... Como a gente tem uma clínica, a demanda inicial é clínica, mas a gente teve... Eu já orientava as pessoas a seguir os nossos exercícios em ambiente próprio. Então, na academia, os alunos tiram calçado e em vários ambientes de prática de exercício pedem para não tirar o calçado. Então, é um trabalho sintetizado, sim, pela gente. Como a gente tem uma formação, vamos dizer, acadêmica, né? Essa história do mestrado, o Marcelo finalizou o doutorado dele no Instituto de Ciências Biomédicas. Então, a gente tem esse interesse enorme, vamos dizer, pelo conhecimento. E faz 25 anos que eu dou aula. Então, assim, a gente vai experimentando coisas e, no final de muito tempo de trabalho, foi capaz de fazer essa síntese que nos dá bastante orgulho. Porque, às vezes, a gente olha muita coisa fora do Brasil, fala, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, tem um método legal, esse método ele é nacional. Ele é bem 100% brasileiro, tem as suas influências, sem dúvida nenhuma, mas é uma síntese de nós dois. A gente tem uma publicação, né? A gente lançou um livro em 2014, a gente dá cursos explicando esse método. Então, a gente já tem uma interferência na formação de fisioterapeutas e professores há alguns anos. Assim. Legal. Então, a gente segue agora para o terceiro exercício, também um exercício de pé, né? Esse próximo é também um apoio bipodal, mas trabalhando um pouco essa expansão respiratória aí da caixa torácica e da musculatura que está toda envolvida na parte respiratória. Tá bom, vou colocar então. Vamos lá. Nesse próximo exercício, a gente vai trabalhar a expansão respiratória, importante para a saúde aí da coluna e dos músculos respiratórios que estão sendo menos exigidos. Então, a gente vai fazer uma inspiração por 5 segundos e uma expiração em seguida também por 5 segundos. O objetivo pode ser chegar em 10 segundos, mas inicialmente vamos criar essa meta. Então, eu vou lá, 5 segundos de inspiração. E olha o movimento das mãos. Ins. E ex. Quem quiser pode ainda, sem subir os ombros, sentir um pouquinho dessa expansão nas próprias mãos. Elas também acontecem e muito aqui atrás, tá? E aí... Nesse próximo exercício... Maravilha. Passamos o terceiro, então. Então, foi passando o terceiro, agora vamos passar ao quarto, que
você podia Ok. apresentar, por favor, a vassoura já entra em ação, não é isso? Entra em ação para aumentar um pouco a exigência muscular dos braços. Então, a ideia muito desses exercícios é evitar a perda da massa muscular. Tá? Tem uma característica maior de força, não tanto de resistência, nem de velocidade, nem de potência, e nem de flexibilidade. É para diminuir a perda da massa muscular. Então, nesse já tem uma sobrecarga, que será a vassoura. Legal. Apoio bipodal, ele se chama, né? Com o movimento dos braços segurando uma vassoura. Então vai lá. Não, é o outro, é o outro. É o 4. Ah, é o 4, desculpa. É o 4. Lá vai a vassoura. Então vou botar agora. Vamos lá. Vamos fazer o próximo exercício agora com bastante movimentação dos braços e com esse sustentação da vassoura, tá? Então, a posição das mãos é importante que os 4 dedos estejam trabalhando, um fazendo força contra o outro, e o dedão vem por fora desses dedos e ainda aperta a vassoura fazendo uma força de preensão. O movimento inicial será de abrir bem os braços e dobrar os cotovelos e aproximar as mãos. Afastar as mãos, aproximar as mãos. Percebam que essa parte do meu corpo está parada. Tanto do lado direito quanto do esquerdo. A gente faz 5 repetições de um lado, passa a vassoura para o outro lado e faz força lá com os dedos. Importante fazer essa força com os dedos. Por isso que o objeto está aqui. Quem quiser fazer um avanço desse exercício, a gente pode trabalhar com essa transferência no meio do corpo aqui. Então a mão espera, essa mão espera a vassoura, agora a mão direita espera a vassoura, a mão esquerda espera a vassoura e vamos fazer o próximo exercício agora com bastante... Legal. Então, agora nós vamos para o 5º exercício, que também é usando a vassoura, né? Isso. Apresente esse 5º, por favor. Esse 5º exercício é o primeiro que é feito com o apoio unipodal. O apoio unipodal, a gente vai precisar de uma estabilidade nas articulações do tornozelo, do joelho e do quadril. Tá? A exigência é maior para isso. E aí o deslocamento lateral do tronco, como no vídeo vai ser mostrado, o controle desse deslocamento se torna fundamental. Então, para quem tiver dificuldade nesse exercício, eu proponho que use 2 vassouras, ou que use ainda o apoio da parede, mas que vale a pena estar nesse apoio unipodal, que é uma característica que a caminhada nos dá. A caminhada é essa troca de apoios entre as pernas. Tá? Então, o 5º exercício é apoio unipodal com vassoura na vertical. Vamos lá. Vamos fazer um exercício agora de apoio unipodal com o auxílio da vassoura. Então eu vou transferir o peso do meu corpo para o lado esquerdo. Então vejam todo esse deslocamento do lado direito também para o pé esquerdo. Vou segurar a vassoura aqui no meio do cabo com as 2 mãos firmes e vou levantar a perna que está com pouco peso, que no caso aqui é a direita. E aí eu vou fazer pequenos movimentinhos aqui com a perna direita, ou posso ficar com a perna parada. Mas o importante é eu não perder esse equilíbrio na frente do pé esquerdo. Posso até mexer no corpo, como não. O importante é não deslocar o tronco para trás ou a vassoura ela começar a ficar balançando. A vassoura está alinhada com o pé esquerdo. A vassoura estando agarrada desse jeito, é importante para essa região aqui de trás do tórax das escápulas, que as escápulas se afastem, que elas não fiquem soltas e gerando toda uma instabilidade para trás. Então a vassoura, eu vou fazer agora com o lado direito apoiado, só para ter um pouquinho aí mais de movimentação. Eu vou fazer aqui nessa posição para olhar um pouquinho mais a pelve. Isso. E esse movimento eu posso voltar o pé no chão, subir, posso voltar o pé no chão, subir, como eu posso ficar com o pé um pouquinho parado aqui em cima. O importante é eu não transferir o peso durante a descida, eu deixar o peso do meu corpo parado em cima de um pé. Vamos fazer um exercício agora. Legal. A gente viu aí que você no exercício apresentou várias opções que a pessoa pode ter de execução, mantendo o espírito geral aí do exercício, né? A gente vai agora para o número 6. O número 6, ele vamos dizer, é um apoio unipodal ainda, mas mais fácil do que o número 5.
Então, a gente vai causar um desgastezinho aí nessa musculatura envolvida nesse apoio unipodal. O que eu só acho importante deixar claro é que a mão sendo apoiada na parede ou a lateral da mão é a do lado que está com o pé no chão, para que a cabeça realmente desloque para cima do pé parado. Então vamos lá. Seguir à risca essa instrução, tá? Então, o 6 é apoio unipodal, livre ou com o apoio da parede. Tá bom, aí vai. Novamente, um apoio unipodal. E aí, para isso, a gente pode usar um apoio aqui da parede, tá? Então, a gente vai deslocar o corpo para a parede e vai levantar a perna e crescer. Isso, e levanta o joelho e cresce. Levanta o joelho. De lado, esse movimento deve manter o pé embaixo da pelve. Se a gente levanta o pé lá para frente, a gente tende a se desequilibrar para trás, tá? Então, quem conseguir fazer sem o apoio aí da parede, é legal que a gente consiga fazer sem o apoio. Aqui eu transferi o peso para o pé esquerdo e estou levantando a perna direita. Percebam como a minha cabeça, meu tórax, minha pelve, minhas mãos, elas estão paradas. O movimento está restrito à perna que sobe e desce ao quadril direito, que é essa articulação aqui, e que com a diminuição da caminhada a gente acaba exercitando ela muito menos, essa musculatura toda que está aqui na frente do tronco e da pelve, assim como toda essa musculatura que está atrás da pelve, da coxa e por trás aqui do tórax na coluna. O exercício será novamente... Legal. Bom, feito esse, agora você quer apresentar o próximo exercício, o número 7? Isso, o 7 é novamente um apoio bipodal. Ele é um exercício de ficar fazendo pequenas impulsões com o apoio da parede, tá? Esse ritmo de impulsão é importante para a gente ficar com o corpo firme. Se a gente começa a fazer os movimentos muito lentos, há uma chance de perder a tensão que a gente está gerando. Você destacou também a importância da posição das mãos, né, no exercício, mas acho que isso está colocado no vídeo, né? Isso, que na verdade é até dos dedos, né? A gente fazer essa força com os dedos e não apoiar a palma da mão. Tentar realmente ajudar os dedos a fazer uma pressão na parte da digital dos dedos, né? Tomando cuidado para não fazer uma hiperextensão dos dedos, que é essa posição aqui. Ajudar os dedos a ficarem fletidos e firmes. Legal, então vamos lá no 7. 7, aí vai. No próximo exercício, a gente vai fazer pequenos impulsos com as mãos na parede. Tá? As mãos terão essa posição de extensão aqui dos dedos, tá? Não de hiperextensão, porque a gente vai precisar dessa firmeza para nos apoiar. Então, a distância ela pode ser relativa, eu posso ficar aqui pertinho e impulsionar. Pertinho e impulsionar. Perceba no meu calcanhar como eu perco um pouquinho o contato dele conforme eu me desloco para frente. Empurro a parede e volto. Empurro a parede e volto. Agora eu vou fazer um pouquinho mais de trás. Empurro a parede. Empurra. Empurra. Aí as mãos podem subir um pouquinho. Não precisa ficar sempre na mesma altura. Pode descer um pouquinho. Pode rodar a mão para dentro. Pode fazer uma mão em cima, inverter, a outra mão em cima, e esse impulso, sentir os abdominais firmes, nessa volta para trás e nessa ida para frente, e fazer ritmado, sem fazer um excesso de força, sentindo bem os dois pés, os dedos dos pés ajudando nesse equilíbrio todo que isso é necessário. No próximo exercício a gente vai fazer... Legal. Esse é bom de fazer cantando, fazer a marcação. Eu acho que é super bom também poder pôr música, cantar, né? São situações que o cérebro gosta, sensações boas. Uma coisa que eu agora me veio na cabeça, Leonora, da pergunta que você me fez da questão da influência, né, do nosso trabalho, eu acho que assim, desde os anos 2000, os trabalhos de força foram ganhando importância no esporte.
E hoje uma pessoa forte hoje, ela é leve. Então, se a gente pega os corpos dos futebolistas, eles são o Neymar, Messi, o próprio Cristiano Ronaldo, eles são leves, né? Então, acho que a força, ela não é para nos deixar pesado, né? Não é ganhar músculo em excesso. Então, o nosso trabalho ele está dentro desse contexto aí, que é muito maior que a gente. Antes acreditava-se demais na resistência, que mais importante era ser resistente. E hoje sabe que é mais importante para ter controle do próprio corpo, ter a força suficiente. Boa. Legal. Legal, uma boa observação. Vamos Já. lá? O próximo exercício, o oitavo, né, esse apoio Isso. bipodal, é um salto. E ele é Isso. contraindicado para quem tem dores na parte inferior do corpo. Tá? Então, o joelho, se tem artrose, quadril, coluna, é um exercício para ser feito quase sem sair do chão, ou pode fazer o movimento, mas não salta, né? Qualquer um desses exercícios é isso. Qualquer incômodo não deve se seguir em frente, mais acentuado, né? Um incômodo. Então tá, vamos botar o 8. 8. Exercício, novamente no apoio bipodal. Agora terá um pouquinho de envolvimento já da flexão do joelho. Vamos usar a vassoura novamente. A gente vai fazer passos, saltos suaves, tá? Usando bastante o antepé na impulsão, não tanto a região da coxa. Por isso que os saltos serão baixos, tá? É importante a gente ter essa firmeza aqui na mão, tá? Para a gente ativar um pouquinho mais essa musculatura da frente do tronco e ganhar equilíbrio. Então, a gente vai fazer essa pequena flexão e saltar. E estica, dobra o joelho, salta, estica, dobra o joelho, salta, estica o joelho, dobra o joelho, salta, cai com o joelho dobrado, estica novamente, dobra, salta e isso. Como pode ser feito também? Assim, sem esticar o joelho, mas tomando cuidado para não deixar o movimento sem controle e com muita batida. Olha o barulho. Não é para fazer assim. Não é. Então, muito cuidado nesse exercício, fazer ele é o mais, está envolvendo mais impacto nessa proposta dessa série de movimentos. Vamos para o próximo exercício. Legal. Apoio. Boa. Só repetindo a observação que o Alexandre fez, esse exercício não deve ser feito por quem tenha qualquer tipo de dor aí nas articulações, não é isso? Como o Alexandre bem destacou antes, né, na apresentação, e agora a gente vai para o 9º exercício da série. Rodolfo, por que esse exercício está aí? Porque ele trabalha com um pouco mais de impacto. O impacto é bom para a parte óssea, para a gente evitar a perda da massa óssea. Ah, legal. Tá? Então, a caminhada tem impacto, a descida de escada tem impacto, a corrida tem impacto. Então, essa é a ideia de tê-lo, é por esse motivo. Ótimo. O 9º exercício, ele é um misto de apoio bipodal com apoio unipodal. Ele reproduz o movimento da passada, que a impulsão da passada, tanto da corrida, do salto, da caminhada, é feito pelo pé que fica por trás da pelve, o pé que fica atrás do nosso corpo. Então, esse exercício é com essa finalidade. A gente chama esse exercício de passada parada. É uma contradição. Cabe então, bem nesse momento, né? Exatamente. Dentro de casa, fazer exercício. Tá bom, vou botar no ar, então, o 9. Próximo exercício, a gente vai ter esse afastamento dos pés anteroposterior, de forma que a gente fique muito equilibrado, tá? Então, no plano aqui frontal, cada pé está embaixo do seu respectivo osso, né, do fêmur. Então, mantendo essa largura entre os pés, a gente vai deslocar um pouco a pelve para frente, dobrar um pouquinho esse joelho e manter o joelho de trás esticado. E aí a gente vai fazer essa pequena elevação do calcanhar de trás e essa pequena elevação que vem para a pelve, vem aqui para a coluna e chega aqui na cabeça. E 3 movimentos, a gente vai transferir o peso para o pé direito e vai levantar. O pé direito continua nos apoiando até o esquerdo chegar novamente no chão e fazer
3 movimentos de elevação do corpo, 3, levantou o pé, apoiou no lado direito do corpo, dobrou um pouquinho o joelho direito, pé esquerdo novamente no chão e uma última vez, 3 movimentos e a finalização com equilíbrio, força no pé direito continua e... Próximo exercício, a gente vai ter esse afastamento dos pés Legal. posterior. Foi aí o 9. Estamos aí, então teve o 9, passada parada. A gente vai ao 10º, agora eu acho que volta a vassoura aí pro Volta a vassoura. 10º exercício. Então, o que é esse 10º exercício? O 10º exercício é um exercício que há muitas décadas aí se usa no esporte, chamado de meio agachamento. Então, ele é um meio agachamento aí que a gente também usa desse jeito, e a vassoura é muito importante para deixar as mãos paradas, tá? Para que, na verdade, a gente ganhe equilíbrio, ative os abdominais para melhorar o equilíbrio do tronco, para que a gente não faça o exercício com a perda de controle da coluna e da cabeça. Um exercício para trabalhar a força do pé e a força da coxa e pelve. Se chama, portanto, apoio bipodal, meio agachamento com vassoura. Tá bom. Esses nomes aí parecem obras de arte, assim. Vamos lá. Eu vou colocar o 10, então. Você sabe os... Vai continuar com a vassoura, mas uma posição muito parecida Isso. do exercício anterior. Então a gente vai segurar aqui a vassoura, avançar ela e terá um movimento no braço quando a gente estiver lá embaixo agachado. Então vamos deslocar o corpo para frente, tirar o peso dos calcanhares e fazer a flexão do joelho pequena, avançando a vassoura. Aí a gente estica o joelho, traz a vassoura para a terra. Vamos dobrando o joelho e avançando a vassoura. O que é muito importante nesse exercício? Que a gente rode para fora os joelhos e a coxa durante essa flexão, para que a gente consiga ter uma estabilidade grande lá nos ossos do pé. Então, esse avanço que eu estou fazendo aqui é fruto do equilíbrio que eu estou gerando na parte aqui da pelve e da coluna, que tem muito a ver com a estabilidade desse osso. Se a gente fizer esse movimento com os pés muito afastados, a gente vai tender a fazer essa rotação interna do fêmur, o que vai gerar todo um deslocamento para trás da região pélvica e da coluna. É isso que a gente deve evitar. Então, novamente de lado, vou até fazer do lado esquerdo agora aqui aparecendo. A gente faz lá a flexão, empurrando, empurrando, empurrando. Isso. Aqui embaixo a gente afasta a vassoura, a subida aproxima. É isso aí. No próximo exercício a gente vai continuar. Boa. Legal. Boa. Então, Esse aí é bem bacana. Esse é bacana, E agora agora a gente vai para o 11º, série de 12. É um exercício com um movimento um pouco maior. Não, é outro. É um com deslocamento. Com deslocamento, É um isso. Isso. E como se chama? Esse exercício, ele chama deslocamento de frente e de costas. Então, são passos frontais e passos andando para trás. Agora, pondo na mecânica da caminhada, o apoio unipodal, a impulsão, o toque inicial do pé, já trabalhando também um pouquinho do impacto. Esse aí para lembrar as orientações do Marcelo, sempre a gente pode fazer com um mantra, sempre, a cada passo, fazer aquele mantra. Empurra o chão, empurra o chão. Isso. Certo. Bom, vamos lá. E capriche no próximo toque. Capriche na entrada do pé para esse impulso não te deixar na mão. Isso. Tá, então vamos lá. 11º. Será com o deslocamento do corpo no espaço. Então a gente vai fazer esse apoio unipodal e vai fazer essa impulsão e vai apoiar no pé esquerdo para levantar o direito, empurrar o chão com a esquerda, apoiar o direito. Agora eu vou fazer isso de frente porque a proposta é fazer alguns passos caminhando para frente, usando os braços, empurra o chão, levanta a perna oposta e caminhar de costas. Apoiei o peso no pé esquerdo e meu pé me deu equilíbrio, apoiei na direita para levantar o pé esquerdo, apoiei o pé esquerdo para levantar o pé direito, apoiei o peso do corpo
para levantar o pé oposto de forma equilibrada. Você vê que a região do tronco, ela está esperando todo um trabalho que é feito aqui embaixo de mim. A região de cima do corpo, ela é importante ter esse movimento aqui para frente, esse movimento, mas não pode gerar esse tipo de desequilíbrio nessa região pélvica. Então vale fazer essa caminhada com bastante movimento de flexão do quadril, sem que essa flexão do quadril gere o desequilíbrio do tronco. O exercício será... Isso. Foi o 11º. Foi o 11º. Então, a gente se encaminha agora para o 12º e último da série de exercícios. Depois tem mais 2 aí dos alongamentos, a gente vai conversar especificamente sobre eles. Então, você quer apresentar esse último da série, o 12º? Quero. Esse último exercício, ele deixa evidente como tem um lado da pelve, o lado que tem o pé elevado, que é para onde o deslocamento acontecerá. Quando a gente caminha de frente de costas, isso fica menos evidente. A gente não caminha retinho, a gente caminha indo para a direção do pé que terá um futuro apoio. Então, se o pé direito está levantado, a gente caminha da esquerda para a direita. E se o pé direito está apoiado no chão e o pé esquerdo está levantado, a gente vai da direita para a esquerda. Então, o movimento ele é sinuoso, sabe? Tem pequenas oscilações. E esse movimento, esse passo lateral, deixa isso muito evidente. Então, vamos lá. Então, ele se chama deslocamento, apoio unipodal, então tem um momento de equilíbrio, e em seguida 2 passos laterais e, novamente, um momento de equilíbrio de apoio unipodal. Vamos lá, 12º. O exercício é um apoio unipodal com deslocamento lateral, 2 passos pequenos para o lado. Então, inicialmente, novamente, para o apoio unipodal, transferimos o peso para um pé de apoio para levantar, a pelve fica livre para deslocar para lá. Então, eu vou fazer força com o pé direito para deslocar o corpo, força para lá, e apoio o pé esquerdo e força agora com o pé esquerdo no chão, passo pequeno, força com o pé esquerdo no chão, e empurro o chão com o pé direito, empurro a mão direita para frente, pé esquerdo apoiado, empurro a mão esquerda para frente junto com esse apoio de força com o pé esquerdo. O exercício é um apoio. Pronto. Foi lá. Legal. Então, aqui a gente completou a série só para relembrar aí para quem está nos acompanhando. Esses exercícios eles têm um limite para sua execução no tempo. Aí, esse último, por exemplo, é tipo 30 segundos para um lado, 30 segundos para o outro. Não, esses de deslocamento podem durar 1 minuto e meio, 2 minutos direto. Para cada lado. Mas isso... Não. Como ele é feito para os 2 lados, é direto. 1 minuto e meio de deslocamentos laterais. E o outro é deslocamento frente e trás. Direto. Até se tiverem curiosidade de medir a pulsação cardíaca, tá? A forma de medir é a artéria que está do lado aqui do dedão. Tá? Então, a gente põe assim os 2 dedos do lado do ossinho que tem aqui do dedão, que dá para a gente medir os batimentos cardíacos. Então, espera-se um pequeno aumento do batimento cardíaco. Certo. Bom, você criou essa série aí de 12 exercícios de força. Exercício de força. 12 exercícios de força. E apresentou ainda 2 exercícios de alongamento que a gente vai mostrar agora. O primeiro, número 13, digamos assim, o primeiro exercício de alongamento é para a parte posterior da perna, correto? Isso, posterior da coluna, né? Da pelve, da coxa, da perna e para a planta do pé. Então, pega toda uma série de músculos aí, fáscia, que estão envolvem esses músculos. Porque a gente ficando sentado, a gente acaba ficando muito com flexão de joelho. Tá? Então, e você vê que os 2 exercícios propostos também são em pé, porque alongamento pode ser sinônimo de relaxamento. E relaxamento, a melhor posição é deitar e relaxar, não é deitar e fazer alongamento. A melhor posição é essa do relaxamento. Tá? Certo, os 2 têm o auxílio de uma cadeira aqui, a gente já vai mostrar, vamos
já passar para o vídeo do... E tem exigência de equilíbrio e exigência de força. É isso que é importante, que o alongamento não tira essa exigência do controle corporal. Tá Só não tem movimento. Tá bom, então eu vou colocar o 13º. O 13º. E vamos fazer esse alongamento aqui, que é para essa região aqui de trás, aqui do corpo, mantendo a coluna não desabada e fletida, vamos manter a coluna esticada, direcionando para trás a região da pelve. Aqui, o que é muito importante é esse alinhamento aqui, que ele depende da posição do pé de apoio. Portanto, se o pé de apoio vira para o lado, a gente já fica todo desalinhado. Então, o pé do apoio, ele tem que estar virado para frente, a gente colocando peso na lateral óssea do pé, e vamos fazer esse movimento aqui de flexão e sentir todo um alongamento atrás da perna e atrás da coxa. O pé também não pode ficar solto desse jeito, o pé da cadeira. Tá? Pode ser feito em cadeiras menores, mas não maiores. Não pode ser feito em apoio maior, porque isso levará toda uma dificuldade de manter a coluna levemente inclinada aí para frente e nessa oposição com o pé de apoio. Alongamento também exige muito controle do corpo e muito controle da própria força que a gente pode gerar no nosso corpo. E vamos fazer. Legal. Bom, eu gosto muito desse alongamento aí, porque a gente sente imediatamente os músculos que estão sendo ativados, que estão sendo alongados, percebe que está funcionando. Não digo mesmo do próprio. É um alongamento que eu sempre tenho dificuldades. Então, eu queria, ao apresentar esse próximo alongamento, por favor, chama atenção aí para o que a pessoa deve perceber, procurar notar no corpo, para ver se está efetivamente fazendo certo. Nesse exercício é importante não exagerar no afastamento dos pés e ter o equilíbrio na frente dos dois pés. Não é para cair com o peso no pé que está na frente. Por isso que a cadeira ela deve também estar posicionada para ser um terceiro apoio, certo? Então tem lá os dois pés e a cadeira está do lado do pé da frente. O tronco não pode ficar muito para baixo, ele tem que ficar um pouquinho mais ereto, porque o músculo que está sendo alongado, que está envolvido na articulação de flexão do quadril, no movimento de flexão do quadril, ele nasce na coluna, que é o psoas ilíaco. Então, no sentado, a gente permanece em flexão de quadril o tempo todo. Então, esse exercício, ele trabalha essa abertura, essa extensão dessa parte do corpo. Então tá. Então, é o 14. Mas não é para dobrar muito o joelho da frente, senão ele fica muito difícil o exercício. Então, como é o nome do exercício, de novo, do alongamento? É alongamento? É alongamento para o psoas. Psoas. Então, vamos lá. Estou colocando o 14º. Esse alongamento é para a parte frontal da pelve e também na perna oposta. Uma vai estar trabalhando na parte frontal, a outra vai estar trabalhando na parte posterior. Tá? Ele vai precisar do auxílio da parte alta da cadeira e terá esse afastamento aqui antero-posterior dos pés. Então, nessa lado do membro inferior da pelve está se trabalhando esse alongamento. Para isso é importante que aquele calcanhar ele faça força para baixo e estique o joelho aqui de trás. Nessa perna da frente é importante o contrário, que o joelho dobre e avance. E assim a pelve vai ligeiramente para frente. Então a gente está conseguindo dar uma esticada no corpo aqui, pode até se sentir equilíbrio, levantar o braço, tá? E nessa região da perna direita está trabalhando um pouquinho já o alongamento dessa região de trás. Esse alongamento vai para a parte... Boa. Pô, Alexandre, eu vou tratar de treinar bastante esse alongamento aí, ver se eu acerto certinho, porque de fato ele é muito importante, ou pelo menos aí esses treinamentos que eu faço de corrida, sempre se lembra, tem que alongar o psoas, é um músculo que a gente
da corrida, talvez a maioria dos corredores não perceba o movimento e o que ele faz, mas ele é um cara aí muito importante para todo mundo e para os corredores em particular, não? Ele é muito sobrecarregado na corrida. Então, tanto o quadríceps, que é o músculo que está na frente da coxa, quanto os tibiais, que também estão na frente da canela, são músculos pouco alongados, normalmente em rotinas propostas, alonga-se muito atrás do corpo. E nos exercícios de locomoção, ciclismo, corrida, caminhada, esses músculos da frente, eles participam do momento de frenagem do movimento. Então, assim, eles são bem ativados, ganham volume, né? Eles têm hipertrofia nesses músculos, então a gente precisa ajudar a manter a elasticidade deles, desses tecidos, mas a importância tem a ver com a sobrecarga que eles sofrem nesses movimentos. Legal. Tu tinha feito uma pergunta a respeito dos nomes. Eu queria perguntar sobre os nomes, deixa eu te engatar uma outra pergunta, que é a seguinte: a gente, pela concepção aí dos exercícios, a gente pode fazer isso um aqui, outro acolá, é bom fazer tudo junto? O que você recomenda para uma rotina de exercícios que aí é só a cadeira e a vassoura para ajudar? Eu acho assim, é o momento de relativizar as coisas. Eu não fui econômico, né? Passei 12 exercícios. Exato. Né? Então, eu acho que assim, 6 deles é bem-vindo já, né? Que deve dar por volta de 10 minutos. Então, se tiver vontade de dividir 6 num dia, 6 no outro, mas eu acho assim, se fizer os 12 direto, pode fazer dia sim, dia não. Quem tiver condição pode fazer diariamente. Mas é algo realmente agora para relativizar. Diria que fazer no mínimo 3 direto. Tá? Para ter um pouquinho mais de aquecimento da parte neurológica. Para a gente melhorar um pouco as execuções, a firmeza do pé, a extensão do joelho. A gente demora um pouquinho. Né? Assim, não é tudo imediato. A gente não é feito de botões. Então, a gente tem todo um tempo, 3, 5 minutos, para a gente estar mais aquecido e mais se ajustando melhor. Os nomes dos exercícios, né, eles são curiosos, porque tem nomes próprios, que nem é o tendão de Aquiles, né? Nomes que foram tentando ser mais universais. Então, era assim, rosca bíceps Scott, rosca francesa, remada russa. Então, tinha muito nome próprio. Então, nesse trabalho, a gente fala primeiro da posição que o corpo está. Se ele está em pé, com um pé ou dois, se ele está sentado ou se ele está deitado. E aí veio a descrição do exercício. A gente evitou dar nome próprio. Um dos poucos é a tal passada parada, que a gente foi poético aí, né, de dar um nome diferente aí. Acho que é legal. Alexandre, a gente queria agradecer muito a sua participação. Acho que vai ser... espero que isso seja uma colaboração importante para você aí que está nos acompanhando nessa entrevista aqui do Tutameia, para sua família, enfim, disseminar essa proposta que, como o Alexandre, que é treinador, mestre em esportes de alto rendimento, como a gente apresentou aqui, que é uma série de exercícios para que a gente tenha uma redução, né, das perdas, dos problemas que podem acontecer com todo esse período parado aí. Que é para ficar em casa. Que é para ficar em casa, né? Não ouça outros orientadores que não os especialistas, os cientistas, os médicos, que no mundo inteiro vêm recomendando aí que o tal do isolamento doméstico para que se evite uma disseminação ainda maior da pandemia. Então, a gente queria agradecer muito aí ao Alexandre, lembrar que esse vídeo fica disponível para você rever, colocar no celular lá e botar na sala para ver os exercícios. Ele está disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. E você também pode chegar a ele no nosso site,
o Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E antes de a gente apagar as luzes aqui, queria convidar o Alexandre para que ele desse a sua mensagem final aí para o pessoal aí que nos acompanhou e que segue nos acompanhando pela internet afora. Eu agradeço vocês, achei uma oportunidade muito legal. O momento aí da profissão do prescritor de exercício é importante, né? E também é para ficar em casa. É isso mesmo, não é para a gente ficar saindo. Então, diante disso, uma mensagem que eu gostaria de deixar é que o processo de treinamento esportivo nos ensina que nada se consegue de forma fácil, exigindo algumas restrições sociais. Esse contexto nos prepara de alguma forma para o isolamento, focado no que temos que fazer e lidar com dificuldades por muito extremas que sejam. Então, o próprio processo Legal. Ajuda, né? do treinamento, ele já envolve uma série de restrições e vamos ficar em casa e espero que os exercícios realmente ajudem os corpos aí. Legal. Legal, muito obrigado, Alexandre, muito obrigado a você que nos acompanhou, que nos acompanha e que segue aí com o Tutameia na internet, nas redes sociais. Abração aí. Legal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.